Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então mais um episódio aqui de Pergunte ao Nerd, episódio número 3, certo? Espero que vocês tenham gostado dos episódios anteriores. E mais 5 perguntinhas bacanas, vamos tentar responder aqui. Espero que todo mundo goste aí. Vamos lá, primeira pergunta. Então pessoal, primeira pergunta do Cauã Lage. E ele pergunta o seguinte: professor, tem truque para qualquer divisão? Então, quando ele fala truque para qualquer divisão, ele quer dizer se é possível, por exemplo, nós sabemos que o número é par quando o último dígito dele é par. Né? Sabemos que o número é divisível por 5 quando o último dígito dele é 5, ou 0. Certo? Então, olhando para os dígitos, certo? Não existe uma maneira de você olhar para a divisibilidade também de uma forma simples, certo? Como no caso do 2, do 3, certo? Do 5, todos têm um critério de divisibilidade que a gente aprende. Mas existe uma maneira, por exemplo, para o 7, né? Poucas pessoas sabem o critério de divisibilidade por 7. Porque por 7 já tem uma história de você tirar o último dígito, multiplicar por 2, pegar um número, subtrair desse dobro do último dígito, o número restante, e olhar se isso é divisível por 7, certo? Então, realmente isso pode ser feito para outros primos, não só para o 7, pode ser feito para o 11, para o 13, certo? Para o 17. Então, quando a gente estuda a teoria dos números e vê a parte de congruência, a gente vê que a gente precisa resolver uma congruência simples, certo? Para a gente conseguir esse critério. Então a gente consegue desenvolver um critério de divisibilidade para qualquer primo, certo? Mas aí não olhando só para os dígitos, certo? Olhando para uma reordenação, mas de uma forma que facilite uma quantidade finita de passos, nós consigamos dizer se esse número é ou não divisível pelo primo P, certo? Um truque, certo? Um truque não seria bem a palavra, mas existe um critério sim, e você pode criar o critério usando congruência, certo? Então, espero ter respondido isso aí. Valeu o Cauã aí pela ótima pergunta. Certo, segunda pergunta do Trone77. Diego, você acha que a matemática é para poucos? Certo? Então, uma pergunta bem legal, né? E, de fato, não dá para dizer que a matemática é para poucos, né? O que dá para dizer é que todo mundo tem a oportunidade de estudar matemática, todo mundo tem a oportunidade de gostar de matemática, certo? Mas poucas pessoas se interessam por matemática, né? O Brasil tem um nível baixíssimo de matemática quando a gente fala de educação básica, né? Nós, por outro lado, nós temos o medalhista Fields, então, que é o prêmio Nobel da matemática, então tem essa desigualdade social matemática aí, mas poucas pessoas talvez tenham a oportunidade de gostar de matemática pelo fato que o professor não motiva muito e não tem aquela muita vontade de ensinar, ou mesmo o professor simplesmente não é tão qualificado, certo? Ou então simplesmente não quer ensinar um pouco mais para o aluno, por achar que poucos alunos conseguiriam compreender um pouco mais. Como eu falei agora na primeira pergunta sobre o critério de divisibilidade por 7. Poucos professores ensinam isso na educação básica, né? Eu acho que a matemática é para muitos, certo? Mas poucos se interessam, certo? Também existe o talento, né? Como você pensa que para ser um jogador de futebol você precisa ter um talento também, certo? Você precisa do esforço, precisa do talento, precisa de sorte também, certo? Então, acho que tudo isso para se tornar um bom matemático também é necessário, certo? Ter uma boa intuição, certo? E gostar de desafios, eu acho que isso é o principal, certo? Mas a matemática não faz diferença de pessoas não, certo? Ela tá aí para todo mundo. Pergunta 3 do Stanley Carvalho. Diego, na sua opinião, qual é o maior problema de matemática na atualidade? O maior problema da matemática depende muito do matemático que fala, né? Então, um problema muito importante na matemática que ainda não foi resolvido é a hipótese de Riemann, certo? A hipótese de Riemann é relacionada com zeros não triviais da função zeta de Riemann, então teria que ter uma aula para explicar isso para vocês de uma forma melhor. Mas é um problema que tem muitas aplicações, certo? É um problema que mexe com muitas áreas da matemática, então por isso tem muita gente trabalhando, certo? Então, quanto mais o problema trabalhado por vários matemáticos, mais ele ganha importância, porque tem muita gente pensando no problema, né? Então acho que a hipótese de Riemann é um problema talvez o mais complicado, né? E existe um grande matemático, né, que falou
certa vez que com as ferramentas atuais que nós temos hoje na matemática, é meio complicado, muito complicado provar a hipótese de rima, certo? Então, um problema com várias aplicações, certo? Na matemática e fora da matemática também, e que se mostrou já tem muito tempo que foi conjecturado aí, certo? Mas até o momento ninguém conseguiu resolver. Então, pergunta número 4. Marcos Vinícius. Professor, qual sua fórmula matemática favorita e por quê, certo? Então, existem várias fórmulas matemáticas bacanas, certo? Existem as fórmulas envolvendo raiz de 2, etc. Mas a fórmula matemática que eu mais gosto, eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo para vocês, é a fórmula de Euler, que é E elevado a π vezes i mais 1 igual a zero. Certo? Então, é uma fórmula que envolve símbolos matemáticos muito importantes. O E, né, que é a base dos logaritmos neperianos, que é muito trabalhado na análise, a função exponencial, certo? O π, que é um número que aparece muito na trigonometria, na geometria, com relações com volume, com área, com comprimento de esferas, de circunferências. Π, que é aquele raiz de menos 1, né? O número que é o quadrado dele é igual a menos 1, que é um número complexo não real, certo? Tem a operação de soma, né? Igualdade, que é muito importante, e tem os dois elementos neutros aí, né? O 1 como elemento neutro da multiplicação e o 0 como o elemento neutro da adição, né? Então é uma fórmula muito importante, a prova é bem interessante, né? E é uma boa sugestão aí para uma tatuagem, para quem gosta, certo? Essa é a minha fórmula preferida. Então, pergunta número 5 do Arthur87. Professor, você escuta Wesley Safadão? Olha, então é uma pergunta muito legal, né? Se eu gosto de Wesley Safadão, então tá na moda aí, né? Embora que eu já conheça aí, não pessoalmente. Quer dizer, pessoalmente sim, certo? Então eu gosto de Wesley Safadão, gosto de forró, certo? Sou cearense, né? Então tenho que gostar. E já fui num show do Wesley Safadão, certo? Tem uns amigos meus aí, a gente foi junto aí pra um show. Então, quando ele não era tão famoso assim não, certo? Bem menos famoso. E gosto sim, certo? Tenho no carro, CD ainda, certo? Tem um CD dele aí no carro que eu ganhei no dia que eu fui lá pra esse show dele, certo? Então, eu gosto de qualquer tipo de música, pessoal. Eu gosto da música, eu não gosto de cantor, se é tal cantor, se é tal ritmo, eu não gosto. Se eu gostar da música, independentemente do ritmo, independentemente do cantor, eu gosto, certo? Então eu gosto da música. Escuto sim o Wesley Safadão e acho bacana, certo? Já fui para um show dele também. Então, ok, pessoal. Valeu. Mais 5 perguntas respondidas aqui, certo? Espero que tenham gostado. Deixem suas perguntas aí também. Dê uma olhada também lá no Facebook, certo? Eu fiz uma fanpage lá pro canal, então dê uma olhada lá, curtam a página. Compartilhem com seus amigos também, certo? Compartilhem esse vídeo também. Vamos fazer ele ser visto por mais pessoas, né? Que mais pessoas possam acessar o canal também. Então, tá tudo muito tranquilo, tá tudo muito favorável aí. E vamos lá. Valeu, até mais.